Olá, graça e paz para você, para sua vida, graça e paz para sua família. Meu desejo e minha oração é que você esteja seguro nos braços de Deus. Seja muito bem-vindo a mais essa reflexão bíblica. O título de hoje é Onde nos perdemos? Em que momento da história nós erramos a mão? Em que momento o bolo desandou? A gente precisa parar e fazer uma reflexão que eu julgo de extrema importância, porque hoje eu quero falar um pouco com você a respeito da sua salvação, da salvação dos seus filhos, da salvação dos seus pais, da salvação da sua família. E se a gente errar a mão no assunto da salvação, nós vamos nos perder e nós vamos ensinar os outros o caminho da perdição. Porque se a gente está no caminho errado, a gente vai acabar, mesmo que sinceramente, ensinando o caminho errado. Por isso a importância da gente parar uns minutinhos. Eu quero convidar você a ficar esses minutinhos aqui comigo para a gente poder entender. Tem uma brincadeira que não tem muita graça, mas que o pessoal de vez em quando faz por aí. A brincadeira é assim, o indivíduo olha para você e diz assim: numa mão você tem o seu filho mais velho, na outra mão você tem o seu filho mais novo. E você só tem que ficar só com um, o outro você vai ter que largar ele no abismo. Quem que você larga? Aí a gente não consegue decidir. Porque como é que você vai largar um e ficar com o outro? Aí você fala assim, não, eu salvo os dois. Daí a pessoa diz para você, não pode. Um vai se salvar e o outro vai se perder. Quem você salva e quem você deixa morrer? E aí a gente não consegue responder. Por que a gente não consegue responder? Porque a gente ama os dois da mesma forma. Não da mesma forma, mas da mesma intensidade. Você ama filhos de maneiras diferentes, certo? De maneiras diferentes. Mas você ama, não é assim? É assim que é. A gente ama. Então a gente não consegue decidir qual filho a gente solta. Agora, tem outras situações que é mais fácil. Num braço você está segurando o teu filho. No outro braço você está segurando um macaco. Qual que você solta? Você solta o macaco. Você não vai ficar feliz por soltar o macaco, mas você salva o teu filho. Tem decisões que são mais fáceis, decisões que são mais difíceis, certo? Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Agora você vai entender por que eu estou falando tudo isso, tá bom? Então preste atenção aqui comigo. Se você tivesse que excluir alguma coisa da história da humanidade, se você tivesse que escolher entre excluir a Bíblia ou Jesus, quem você excluiria? Um dos dois sai da história. A Bíblia sai ou Jesus sai da história? Quem você tira? Isso é importante você pensar. Quem você tira da história? Você tira a Bíblia ou você tira Jesus? Em outras palavras, quem é maior? A Bíblia ou Jesus? Quem é maior? Eu sou um seguidor da Bíblia ou eu sou um seguidor de Cristo? Quem é maior? Jesus ou a Bíblia? Para mim, a resposta é óbvia. É claro que é Jesus. Jesus é maior do que a Bíblia. A Bíblia é uma obra de Jesus. Da mesma forma, o sol. Quem é maior, o sol ou Jesus? Todo mundo vai falar, Jesus. Quem é maior, Jesus ou todos os profetas juntos? Quem é maior, Jesus ou Davi? Jesus ou Abraão? Jesus ou Moisés? Vai ficando fácil.
É claro que Jesus é maior do que a Bíblia. Nós somos uma religião que seguimos a uma pessoa e não um livro. Nós seguimos Jesus. Por isso somos chamados de cristãos. Porque nós seguimos Jesus. Jesus é maior que a Bíblia. Agora, a Bíblia é importante, fundamental. A Bíblia, ela nos orienta a irmos para a esquerda, para a direita. A Bíblia é a expressa vontade de Deus na nossa vida. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus é maior que sua palavra, assim como o pintor é maior do que o quadro que ele fez. O artista é maior, é superior à sua obra. É claro que Jesus é maior do que aquilo que ele cria, inclusive a Bíblia. Então eu estou caminhando aqui numa reflexão com você para você entender onde eu quero chegar. O que eu vou falar para você é muito triste e até duro, mas eu preciso falar com você porque eu vejo que quase ninguém fala. Não sei se porque não querem falar ou porque não sabem, eu não sei. Eu sei que é difícil. Então preste atenção. Quem mais diminui Jesus são os cristãos. Não são os judeus que diminuem Jesus, nem os muçulmanos, nem os shintoístas, nem os ateus. Os que mais se esforçam para diminuir Jesus são os cristãos. A tal ponto de desprezar a obra que Cristo fez. Eles querem diminuir a obra de Cristo e o próprio Cristo de tal maneira que eles querem ter participação na sua própria salvação. O que Jesus Cristo fez não foi suficiente. Cristo não é suficiente. Quando eu estava pensando no título aqui, eu pensei nesse, né? Cristo não é suficiente. As pessoas, elas não acreditam, as pessoas que eu digo são os cristãos, não acreditam que o que Jesus Cristo fez foi suficiente. Por isso elas precisam ter participação. Eu estou me referindo à questão das obras. As pessoas, elas acreditam que se elas não fizerem alguma coisa, elas vão se perder. Então elas até dizem, não, Jesus Cristo morreu por mim. Elas falam, a salvação é pela graça, mas agora eu tenho aqui uma lista de milhares de coisas que você tem que deixar de fazer e começar a fazer. E aí a gente começa a cair na questão do comportamento. E aí funciona Protágoras, né? Que disse, o homem é a medida de todas as coisas. Então eu tenho uma maneira de viver. E aí eu quero impor sobre você a minha maneira de viver, porque a minha maneira de viver é certa, é cristã, é correta, é verdadeira. E se você fizer diferente de mim, tá errado. Porque eu sou a medida de todas as coisas. Deixa eu explicar isso para você biblicamente. Romanos 3. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos 3 e você vai entender por que isso aqui é tão importante. Romanos 3, 27 diz assim: onde está o motivo da vanglória? Onde está o motivo de você bater no peito? Vamos lá, onde está? Romanos 3, 27. Onde está o motivo da vanglória? É excluído. Ou seja, não tem vanglória. Baseado em que princípio?
Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Olha o verso 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Verso 28 de Romanos 3, grife por favor na sua Bíblia. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência da lei. Aí a gente fala assim, mas Ivan, a gente não pode, a gente não deve mais observar a lei? Não é isso que o texto está dizendo. É o verso 28, Romanos 3, 28. Olha só. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Aí o indivíduo lê isso aqui, ele diz assim, não precisa mais observar a lei então. Não precisa mais observar a lei. Não é isso. Porque agora você vai ler o 31 comigo. Anulamos então a lei pela fé? Paulo diz, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. E aí as pessoas fazem uma confusão do tamanho do mundo. Eu li Romanos 3, 27, 28 e 31. E agora eu vou explicar para você isso aqui. Entenda, você é salvo por Jesus. Ponto final, acabou. Acabou. Não tem mais. Não tem, agora eu vou guardar os mandamentos para ser salvo. Não vai. A lei não salva você, a lei não é salvífica. Se a lei salvasse você, Jesus não precisaria ter vindo. Se entende isso? Que quem salva é Jesus? Então, a salvação pode acontecer de alguém ser salvo por Jesus e não guardar algum mandamento? Pode, sabe por quê? Porque Romanos 8, 1, olha só o que diz aqui. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então, perceba que a lei de Deus é perfeito, o mandamento é santo, justo e bom. O livro de Romanos vai continuar tratando sobre isso. Porém, a lei ela é tão perfeita e por ela ser perfeita, é claro que eu não vou conseguir cumpri-la toda. Não dá para eu guardar a lei todo instante, a todo momento, porque eu sou um pecador e a lei é perfeita. Então, de um lado, você tem a lei perfeita. Do outro lado, você tem um pecador. Aí você vai dizer assim, agora, pecador, você vai observar diuturnamente a lei que é perfeita. Aí eu falo assim, me perdi, porque eu não consigo. Ainda mais porque Jesus Cristo, que é maior que a Bíblia, ele vem a essa terra, olha para mim e diz o seguinte, olha, vocês estão olhando a letra da lei, eu vou trazer o espírito da lei. Se você desejar o mal do seu próximo, você já o matou. Se você odiar, você já matou. Se você olhar de maneira impura, você já adulterou. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para você e para mim. A lei é perfeita, o mandamento é santo, justo e bom. Mas Jesus Cristo disse, não tem nenhuma pessoa boa, não tem um justo sequer. Então, eu sou um pecador e agora coloco uma faca no meu pescoço dizendo, você tem que guardar os mandamentos. Eu falo assim, tá certo, o mandamento é santo, justo e bom. Os mandamentos estão em vigor, gente, é claro que estão em vigor. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, a gente deve cumprir agora. Deixa eu explicar para você. Eu sou salvo por Jesus no meio do lodo, no meio do erro, no meio do pecado. E às vezes a gente cria uma imagem na nossa cabeça que a gente estava perdido, aí vem Jesus, nos resgata e agora eu estou salvo. Eu estava sujo, agora eu estou limpo. Eu estava em frangalhos, agora eu estou restaurado. Mas na prática,
Sabe o que acontece? Nós estamos nos sujando e Cristo nos limpando o tempo inteiro. Eu me lembro quando os meus filhos eram bebezinhos, eu tinha que trocar a fralda deles várias vezes por dia, porque eles se sujavam várias vezes. Nós somos exatamente assim. Crianças que se sujam o tempo inteiro. Então, a obra de limpeza e de purificação do Espírito Santo é constante na nossa vida. Então, quando eu sou salvo por Jesus, e só pelos méritos dele, essa graça que me salva é uma graça que também me transforma. Só que essa transformação, ela se dá de maneira única para cada indivíduo na Terra. Ou seja, a graça de Cristo, talvez na sua vida, trabalhe uma transformação mais rápida em você do que em mim. Aliás, a transformação que a graça promove na vida de alguns é imperceptível aos olhos humanos. Eu não consigo ver mudança naquele indivíduo. Eu não consigo ver avanço espiritual. Eu não consigo observar. Por quê? Porque ele diz que ama Jesus, mas continua bebendo, enchendo a cara. Ele diz que ama Jesus, mas ele continua fumando. Ele diz que ama Jesus, mas ele continua se prostituindo. E para nós essas coisas, a gente faz assim, não é possível. A gente fica assim doidinho. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui antes que batam um print aí e digam que eu estou doidinho de pedra. Cada pessoa é um ser único. E a graça de Cristo, depois que salva o indivíduo, vai transformá-lo. Mas essa transformação, para alguns, é um tiro. A pessoa ela muda da noite para o dia, porque a matéria-prima que aquela pessoa tem habilitou o Espírito Santo a trabalhar em altíssima frequência e velocidade. Outras pessoas, elas precisam de uma vida para mudar 1 centímetro e ainda assim estão salvas. Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, né, isso aí não é convertido não. Diz que aceitou Jesus, mas sei lá o que faz, assiste filme de terror todo dia. Deixa eu deixar claro para você. Jesus Cristo olhou para você e para mim e disse assim, amigão, não julga ninguém não. Você não sabe, você não lê corações. Você não conhece a herança genética que essa pessoa tem. Você não conhece, você não consegue ler o DNA dela. Você não sabe quem ela é, nem ela sabe quem ela é. Ela não tem condições nem de se auto-julgar. O julgamento se dá pelo próprio Deus, porque nenhum anjo do universo seria capaz de ser justo. E justiça não significa fio do bigode, é mesclar a justiça com a misericórdia, com a graça, com o comportamento, com a obra do Espírito, com a liberdade, com as escolhas. A tarefa é complexa demais, demais. Agora, a minha indignação é quando as pessoas querem diminuir Jesus e elas acharem que elas têm parte na salvação delas. Não, você está salvo, mas se você não guardar o sábado, você vai se perder para sempre. Então quem me salva é o sábado. E diante de vocês está aqui um sabatista. Eu guardo o sábado. Eu acredito que o sábado é o dia do Senhor, que está em vigor. Agora, quando o indivíduo vem me dizer que se o outro não guardar o sábado, ele está perdido, aí, meu amigo, aí pegou. Porque nós não temos condições de afirmar isso. Pode ser que alguém se perca por lutar contra a lei de Deus, que é a expressão do caráter e do amor de Deus. É possível, sim. Agora, não sou eu que determino isso. Eu não posso declarar isso. Porque eu não leio mentes, eu não leio corações. Deixa eu contar uma história aqui para você.
para tentar ilustrar isso aqui, tá bom? Eu fiz pedagogia na Universidade Federal do Paraná e eu sempre fui assim um estudante mediano, mas eu tinha acabado de me formar em teologia e eu vim assim com um pique de estudo muito elevado e eu acabei que eu fui me tornando um bom aluno lá de pedagogia e a turma sabia que eu já era pastor e uma professora lá que era ateia, extremamente capaz, inteligente, uma mulher requintada, assim, sabe, nobre, etc. E todo mundo assim era admirada por todos. Ela me chamava de filho. Ela falou assim: Ivan, meu filho. Um dia ela falou assim para mim: Ivan, meu filho, você é pastor, né? Eu falei: sou. Eu queria que você me explicasse o que você crê. Eu quero separar umas 2, 3 horas para você me explicar o Evangelho, porque eu acredito que você vai conseguir me explicar. E eu sentei com essa senhora. Ela já tinha uma idade avançada, mas a mente dela, né, um avião, tiro. E eu comecei do Éden, né? Vou começar por onde? Comecei do Éden e fui embora. Depois de 3 horas eu falando, 3 horas ela olhou para mim com todo o amor de uma vozinha. Olhou para mim dentro dos meus olhos e disse assim: Ivan, meu filho, você realmente acredita que a cobra falou com Eva? Quando ela fez essa pergunta, eu entendi uma coisa. Deixa eu fechar aqui. Tá estourando aqui, né? Quando ela falou aquilo, eu entendi. Existem pessoas que não são capazes de crer que a cobra falou. A mente delas foi treinada para o racionalismo de tal maneira, para a ordem lógica das coisas, que ela não consegue. Como que eu poderia pedir para aquela mulher que passou décadas na academia, na ciência, que ela acreditasse que a cobra falou? Sabia que as pessoas têm limitações físicas? Sabia, não? Se eu pedir para você correr 100 metros na velocidade de Usain Bolt, você vai descobrir que você tem uma limitação física, você não consegue. Se eu pedir para você estar parado e pular 1,5 metros do chão, você vai descobrir que você tem uma limitação física. Você sabia que as pessoas também têm limitações emocionais? Você sabia que as pessoas têm limitações espirituais? Você não acha que seria desumano você pedir para uma criancinha de 2 anos que corra 100 metros em 10 segundos? E se ela não corresse, você dá um tiro na cabeça dela? Não seria desumano? Às vezes, pedir para alguém crer é desumano para a pessoa, porque ela tem limitação espiritual. Outras pessoas têm limitações emocionais. Você precisa saber. Você já percebeu que às vezes está todo mundo brincando no ambiente, todo mundo brincando, todo mundo tirando sarro um do outro, e está naquele ambiente gostoso, etc. Aí todo mundo está brincando com todo mundo, daqui a pouco começa a brincar com uma pessoa e ela sai chorar? Porque o limite emocional dela é menor do que o dos outros. Existem limitações espirituais que Deus respeita. Existem pessoas que têm dificuldades de pegar esse livro e falar assim: isso aqui é a palavra de Deus. A pessoa ela não consegue. Da mesma maneira como uma criancinha de 2 anos não vai conseguir correr 100 metros em 10 segundos.
Então para de achar a pessoa, ele é ateu, está perdido. Ele não segue a Bíblia, está perdido. Quem sou eu para falar que alguém está perdido? Isso não é facultado a nós. Então, distorções, né? Onde nos perdemos? A gente diminui Jesus, dizendo, não, Jesus morreu por mim, a salvação é de graça, mas eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que observar os mandamentos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso fazer aquilo, não posso fazer... Então, é Jesus e mais alguma coisa. Não é só Jesus. Na prática é isso. Sabe por quê? Porque nós somos legalistas. São dois extremos perigosos. Aqueles que desprezam a lei de Deus, que é um equívoco. Despreza a lei de Deus, não quer saber da lei de Deus. Né? Isso aí é coisa do Antigo Testamento, não quer saber da lei de Deus. Isso é um extremo perigoso. Por quê? Porque aqui a gente acabou de ler em Romanos 3:31, anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma, confirmamos, pois, a lei. A gente descobre aqui de novo, aqui ó, em Romanos 7:12, de fato a lei é santo, o mandamento santo, justo e bom. Jesus Cristo disse lá em Mateus 5:17, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, eu vim cumprir. Então há um perigo da pessoa desprezar a lei. O outro perigo é quando eu me abraço na lei e eu acho que ela tem algum papel de salvação na minha vida. E que se eu não estiver agarrado a ela, eu estou perdido. Não, amigo. Se você não estiver agarrado a Cristo, aí sim, aí você vai se perder. Não, eu tenho que me agarrar na lei, eu tenho que observar a lei, porque é isso que me garante a salvação. Desculpa, não é. Você tem que se agarrar a Cristo, porque Ele é a sua tábua de salvação. Ele é a sua salvação, não são os mandamentos. Torno a dizer para você, se os mandamentos de Deus nos salvassem, Jesus não precisaria ter vindo a essa terra. É porque a lei é incapaz de me salvar, é que Jesus Cristo veio me salvar. Ponha isso na sua mente e no seu coração. Nunca mais queira impor sobre o outro a sua fé, ou determinar o que a pessoa deve vestir, o que ela deve comer, o que ela deve usar, como ela deve agir. Não é esse o meu papel. E outra coisa, querido, quem vai colocar em mim essa vontade de mudar, essa força para mudar? Isso não é obra minha, isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai moldar o meu coração. Só o Espírito Santo. Porque eu não consigo mudar. Lembra do que a Bíblia diz? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar as pintas da sua pele? Não dá pra gente mudar a gente mesmo. Para de achar que você... agora eu vou mudar. Eu sempre digo aqui, se não resiste um pudim, vai querer vencer o pecado? Fala a verdade. A gente não resiste um pudim. Vai resistir à tentação? Porque eu vou mudar. Quantas mil vezes você já falou que ia mudar? Sabe por que a gente não consegue mudar? Porque é impossível. Eu sou o que eu sou. E quem que você é? Um pecador, miserável, indigno, inconstante, incoerente. Eu sou um pecador, sabe? E é isso que eu sou. Agora, Cristo me ama por mérito dele, porque ele é amor. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque os meus olhos são verdes que Jesus me ama. Brincadeira, porque nem verdes são. Ele me ama, então ele vem e ele me salva. E eu falo assim, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele fala, nada, Ivan. Nada, Senhor, nada, nada. É um presente para você de graça. Não, Senhor, mas me deixa dar dinheiro aos pobres. Ivan, é bom que você dê dinheiro aos pobres. É bom que você ajude os pobres. Mas isso não tem nada a ver com a sua salvação, tá? A salvação você ganha dando dinheiro para os pobres ou não. Senhor, então me deixa devolver o dízimo.
Que bom, Ivan. Fui eu que inventei essa história do dízimo. É bom para poder pregar o evangelho. Devolvo o dízimo. Mas lembre, Ivan, isso nada tem a ver aqui com salvação. A salvação é de graça. Mas, Senhor, deixa eu ajudar de alguma maneira. Deixa eu ir para a igreja. Eu vou na igreja agora, todo culto. Ivan, que bom que você vai para a igreja. A igreja também é uma ideia minha. Fico feliz que você vai à igreja. Mas lembre-se, isso não tem nada a ver com a tua salvação. A salvação já é sua. Independente de você ir na igreja, devolver o dízimo, dar dinheiro para os pobres. Não, Senhor, então faz o seguinte, o que eu poderia fazer? Deixa eu ver. Ah, já sei, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Aí Deus fala assim, parabéns, Ivan, é bom que você leia a minha palavra, isso vai ajudar muito você. A minha palavra é um mapa, é uma orientação para a sua vida. Mas lembre-se, Ivan, a salvação é de graça. Você lendo ou não lendo a Bíblia, eu estou dando para você, é um presente para você. E esse tipo de fala que eu estou dizendo aqui faz com que muitos religiosos deem pulos desse tamanho, porque eles querem fazer alguma coisa para a salvação e acreditam que o que eu estou dizendo aqui é uma grande heresia. Por quê? Porque a gente precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Então Cristo não é suficiente. É Cristo e mais alguma coisa que eu tenho que fazer. Porque eu quero ter parte na minha salvação. Só que preste muita atenção no que eu vou dizer para você. A única parte que você entra no plano da salvação é com os seus pecados. Essa é a tua parte. Todo o resto, Jesus que fez. Não diminua Jesus para ter um espaço na sua própria salvação, para você ter algum tipo de mérito. Não diminua Jesus. Não rebaixe o sacrifício de Cristo. Não cometa esse equívoco destruidor. Cristo é suficiente. Quando eu chegar no céu, quando você chegar no céu, nós teremos uma única certeza. Quando chegarmos no céu, a nossa certeza será: não merecemos estar aqui. Você vai olhar para você mesmo e vai dizer: eu não mereço estar aqui. Eu vou olhar para mim e eu vou dizer: eu não mereço estar aqui. Ninguém merece estar aqui. Então por que a gente está aqui? Se aqui não é o nosso lugar. Se não é o que a gente merece. Ah, é porque Cristo merece. Cristo merece. Nós somos salvos por Cristo. Onde nos perdemos? Nós nos perdemos como cristianismo quando nós diminuímos quem é Jesus. Não diminua Cristo nem sua obra. Não faça isso. Não advogue esse pensamento do caminho de que é Cristo mais alguma coisa. É Cristo somente. Todo o resto da minha vida, toda a transformação, não é obra minha também, é obra do Espírito Santo. Então quem coloca em mim o querer e o efetuar é o Espírito Santo. O querer fazer o bem e o efetuar fazer o bem, essa é uma obra de quem? Do Espírito Santo. Então quando eu quero fazer o bem e eu faço o bem, o mérito é de quem? Meu ou do Espírito Santo? É dele, porque a obra é dele. A obra do Espírito Santo é falar assim: Ivan, olha lá aquela pessoa, todo mundo acha ela chata, todo mundo deixa ela de escanteio, todo mundo não tem paciência com ela. Vá lá, Ivan, e dê atenção para ela. Faça isso, Ivan. Quem coloca isso dentro de mim, essa percepção, não é porque eu sou bonzinho, não. Não é porque eu sou consagradinho, não. Que eu sou podre, eu sou pecador, miserável. Quem coloca isso dentro de mim é o Espírito Santo. E quem me move até a pessoa e ter paciência com a chatice da pessoa é o Espírito Santo. Logo, esta boa obra que eu acabei de fazer não é mérito meu, é mérito do Espírito Santo.
Então, as minhas boas obras não são minhas. Ponha isso na mente. Quando você freia o carro e dá a vez para outra pessoa, isso não está sendo computado no céu dizendo assim, nossa, como ele foi querido no trânsito, eu estou dando um pontinho com uma estrelinha de louvor ao lado dele. Não, porque quem colocou no seu coração a vontade de frear o carro e a capacidade de frear o carro para você ser gentil com outra pessoa, isso é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Então não é mérito meu, não é mérito seu. Então a nossa obra não é mérito nossa. A nossa obra não é nossa. É do Espírito Santo. Então qual é a minha parte com a salvação? São os meus pecados. Esses são os meus pecados. O meu pecado, a minha parte aí é o meu pecado. Você já entendeu que você não é bonzinho? Você já entendeu isso? Ah, eu sou uma menina de Jesus. Eu sou um menininho de Jesus. Eu sou bonzinho. Não, não é. Você é de Jesus. Essa parte é verdadeira. Agora, eu e você, amigo, nosso coração é enganoso. Nós somos pecadores, falhos. Agora, diante disso, a gente despreza a lei? Não, já disse isso aqui para você. O mandamento é santo, justo e bom. É claro que você vai guardar os mandamentos. É claro que você vai usar a sua liberdade, você vai usar para poder acertar. Você vai lutar por isso, porque é uma luta entre o bem e o mal, acontecendo o tempo inteiro dentro de nós. Mas é possível, pelo poder de Cristo na nossa vida, a gente se tornar pessoas melhores. Mas quando eu me torno uma pessoa melhor, o mérito é de quem é meu? Claro que não. Claro que não. A obra de Cristo, o Espírito Santo na minha vida. Amigo, espero que essa meditação tenha de alguma maneira esclarecido, trazido luz. Se você perdeu essa meditação, certo? Você chegou na metade, etc. Eu vou deixar salvo aqui. Tá? E eu quero pedir um favor a você, se você puder, antes de nós orarmos, aqui ó, tem um aviãozinho, não tem? Clica nesse aviãozinho e marca ali um amigo, 2, 3 amigos que você acha que essa mensagem poderá falar ao coração dela e você encaminha, porque de alguma maneira você está levando esta mensagem para outras pessoas também, ok? Lembrando que todas essas meditações que eu faço de manhã, elas estão no meu canal do YouTube, Ivan Saraiva 7, tá bom? Quero convidar você a ir ali no YouTube e se inscrever ali e ativar o sininho das notificações. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês hoje e sempre. Bom, nós vamos orar agora ao Senhor e eu espero que você tenha um bom dia com Jesus. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado porque o Senhor deixa clara a Tua mensagem e rogamos que o Senhor nos ajude a entendermos e a compreendermos o plano da salvação para a vida de cada um de nós. Aqui, Senhor, existem pessoas das mais diferentes denominações, credos, crenças. Existem aqui meus irmãos católicos, a quem eu amo tanto e respeito, meus amigos, irmãos espíritas. Aqui existem pentecostais, evangélicos, alguns são protestantes tradicionais. Por favor, Jesus, tenha misericórdia de nós e nos ajude a entendermos os Teus planos. Nos ajude a vivermos a Tua santa e boa vontade. Nos oriente para que a gente não viva no erro, no equívoco, mas que a verdade nos liberte como Cristo Jesus nos falou. Que possamos conhecer essa verdade. Permaneça conosco e nos abençoe. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que haja paz, alegria, felicidade na vida de todos. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar esta mensagem, tá bom? Um grande abraço para você. Fique com Jesus. Tchau.